Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio do MR Podcast. Hoje estamos com a Jussara Forquete aqui, tá certo, Lu? Isso, tá certinho, Jussara Forquete. Muito bom. E do Valinhos para Mulheres. E também do Supera, né, Ju? Isso mesmo. Conta um pouquinho para as pessoas o que você faz hoje, de onde surgiu o seu projeto, quem você é, tudo que você faz para eles te conhecerem melhor. Perfeito. Bom, primeiro, né, prazer estar aqui com você, prazer em estar aqui assistindo também. Eu sou a Jussara. Eu tô aqui em Valinhos, na verdade, há 3 anos e meio. E aí, a Má já conhece um pouco da minha história, né, Má? Sim. Mas eu sempre empreendi. Então, Muitos anos já, né? Bastante tempo já. Eu comecei a empreender porque eu comecei a fazer faculdade de Direito e eu queria ter uma renda extra, ter alguma coisa para eu pagar as minhas contas, enfim. E eu abri uma loja de roupas lá na minha cidade, em Montemor. Eu fiquei com essa loja por 3 anos. Depois, quando eu me formei, eu queria advogar até então. Eu migrei porque eu construí daí um salão, né? E o salão ficava mais fácil para administrar por causa que eu teria equipe, né? Na loja dependia muito de mim, porque eu tinha que ir para São Paulo uma vez por semana para resolver tudo lá em São Paulo. Diferente de hoje, né? Que a gente encomenda as coisas, chega tudo em casa, né? Eu peguei essa época ainda que a gente ia para fazer compra em São Paulo. Então era muito corrido, porque daí tinha dia que eu ia para São Paulo, ficava o dia inteiro, voltava, colocava preço. E ainda depois é pra faculdade à noite. Só quem né? tem loja sabe, né? Desse corre. É uma correria, né? É gostoso, né? Mas depende muito da gente nessa Sim. parte de escolha das peças, de contato com o cliente, né? E aí eu pensei, eu vou vender a loja e eu monto um salão, porque o salão eu consigo administrar com equipe, né? Não depende só de mim, né? Eu consigo fazer a contratação de mão de obra, né? E aí eu vendi a loja. Fui pro salão achando que eu também ia advogar e ter mais tempo. Só que você sabe como que é quando a gente começa a empreender, a gente não para mais, né? A gente pega um amor assim pela essa vida de empresária que é muito gostosa. E eu acabei não advogando, né? Fiz estágios, tudo, mas eu não advoguei. E aí fiquei com o salão quase 10 anos em Montemor. Nisso eu casei, eu vim pra cá, pra Valinhos, com o salão, e aí eu voltei a estudar, fazer psicologia. Então eu ficava com a minha vida dividida. Era um pouco em Montemor, um pouco em Campinas por causa de faculdade, academia fazia em Campinas e Valinhos. E não dá conta, né, mano? Uma coisa só a gente já não dá conta, né? Nossa, E aí foi onde, em maio, fez 1 ano agora, eu decidi vender o salão. E eu vendi para a própria equipe. Então foi muito bacana, porque eram pessoas que já estavam comigo há 8, 9 anos, né? Que legal. E elas aceitaram comprar o salão. E aí eu vim pra cá. E também porque eu já tava com Supera nessa época. Então eu tava com o salão, com Supera, com faculdade, morando em Valinhos. Casamento, dá 40 minutos mais ou menos de estrada, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar só com o Supera. Tem muita energia. E o Supera foi por causa da faculdade, que legal. surgiu uma vaga como se fosse um estágio na área da educação. E a parte de simulação cognitiva que a gente faz no Supera, né? E aí eu entrei e me apaixonei. E a pessoa estava fazendo repasse da unidade. E ofereceu, e daí eu aceitei também. A gente já assumiu, eu e meu esposo, a gente assumiu o Supera. Até então foi o meu primeiro sócio. Antes disso eu fiz sempre tudo sozinha, né? E o Supera a gente ainda continua e pretende continuar por muito tempo, né? E aí eu migrei para Valinhos total, né, a partir disso. E o que aconteceu, Má? A gente percebe que quando eu, lá em Montemor, eu vivia ali, eu trabalhava ali, eu conhecia as pessoas dali, eu tinha vínculo com os clientes, tudo, era mais fácil para vender, né? A gente cria essa afinidade e consegue fazer a venda do boca a boca, enfim. Com o Supera eu não conhecia ninguém aqui, porque eu tava a minha vida toda, cada uma num ponto, né? E aí foi onde eu pensei, não, eu preciso agora criar as raízes aqui em Valinhos, né? E começar a conhecer pessoas, divulgar agora a minha empresa, né? E aí eu conheci uma pessoa, a Kátia, que ela fazia eventos, eu fui patrocinadora pelo Supera de um evento dela e fui conhecendo mulheres.
E todo mundo que eu conversava, Má, tinha uma história muito parecida com a minha. Que legal. Eu estou aqui na cidade há tantos anos e eu não conheço ninguém. Eu não tenho uma amiga para tomar um café. Nossa. Eu trabalho e vou para casa, né? Não cria vínculo. Sim. E aí chegou julho, que era período de férias do Supera, eu comecei a fazer os eventos lá no Supera para utilizar a escola. Sim. Então eu queria trazer a princípio as pessoas para conhecer a unidade, mas eu coloquei temas voltados para mulher, né? E foi assim, foram 3 semanas. A primeira semana foi palestra com a Miriam e com a Gorete, que é uma psicóloga. Na segunda semana, a Kátia e a Carol Leão, que palestrou no meu evento. E na terceira semana, eu com a Helena, que é uma escritora. Legal. A Andrena Andrade. E no primeiro dia encheu, no segundo dia já estava já no limite, coloquei cadeira a mais. No terceiro dia eu já não tinha mais onde colocar as pessoas. E o Deu pessoal, muito certo, né, Ju? Deu muito certo. E as pessoas gostaram muito, começaram a falar, faz mais, faz mais. E foi aonde começou o Valinhos para Mulheres, assim. Que legal. E é um projeto muito legal, porque começou dessa ideia, né? Eu acompanhei um pouco ali também do começo e cresceu muito rápido, né? Sim. Foi algo que acabou crescendo muito rápido e muito bom. Hoje você está fazendo vários eventos e eventos aí que já passaram, acho que você falou na última palestra. 900 mulheres já passaram pela gente, E a Marina já foi a nossa convidada 3 vezes, né, Mar? Sim. Em agosto, lá no Supera, no evento do shopping. Fui. E agora no aniversário de um ano, que é a nossa parceira. Sempre, sempre. E é muito legal, porque a gente vai vendo e acompanhando esse crescimento. E é um movimento, né, Ju? E eu sou super a favor, você sabe disso, que eu acredito nisso, né? Eu sempre falo. Sim. Movimento gera movimento. E quanto mais a gente puder unir essas pessoas para que elas consigam se conectar, se apresentar, né? Sim. Que você fala muito disso para elas, é muito legal. E você traz muita oportunidade para as pessoas também, né? Sim, eu falo assim, Má, que eu sou muito da ideia que eu sempre falo para as meninas, que pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, antes de eu comprar o serviço de alguém, eu quero conhecer essa pessoa. Sim. Então, você é mentora, né? O seu plano hoje é de 6 meses. Como que eu vou fechar um plano com a Marina que eu não conheço? Sim. Eu não sei se eu vou gostar dela, eu não sei se a gente vai se dar bem, como que ela a vida dela e tal. Então, a gente quer ter essa conexão. Eu quero saber quem é a Má primeiro, para depois fechar algo que é a longo prazo. Sim. Porque é um investimento. Tudo que a gente vai fazer contratar um serviço é um investimento, né? E aí, se nesse meio do caminho a gente não se gosta, né? Então eu falo, a gente precisa conhecer. Né? É um relacionamento. E é um relacionamento a longo prazo, né? 6 meses é um meio tempo... ano. É grande, é um tempo longo, né? Então eu falo isso para as meninas, a gente precisa começar a conhecer as pessoas antes de conhecer também o serviço delas. Claro que tem serviço que a gente compra ali, o produto, né, que é muito rápido, fácil, né? comprou, acabou a relação, né? Mas pra gente criar uma conexão verdadeira, a pessoa ela recomendar depois o nosso serviço e indicar para alguém, a gente precisa criar essa conexão que seja real, senão não funciona, né, mãe? Total. E, ô Ju, o que você sente? Você já passou por vários negócios, isso é muito bom. Você contou um pouquinho das suas motivações também. Mas teve algum momento decisivo, assim, que você escolheu, falou assim, não, eu quero empreender. Eu acho que pra você hoje, como você já fez várias coisas, já tá meio que no seu sangue, assim, né? Não tem meio que outra opção. Mas você sente que teve algo que te inspirou cada vez mais, que você tem facilidade pra isso, né? Má, eu tive os meus momentos, né? Eu comecei a empreender pensando em renda extra. Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, né? Não tem problema nenhum. Até porque a gente precisa monetizar o que a gente faz, né? Então tudo bem. E quando eu ali trabalhando, né, atendendo as pessoas, a gente vê o quanto o nosso trabalho ele muda as pessoas também. Então, por mais que, mas você vende roupa, né? Só que as pessoas iam lá, tinha gente que ia toda semana para conversar, para bater papo. E era gostoso, porque a gente começa a fazer amizade e tal. Já na época do salão, eu tive uma segunda motivação. Deixou de ser a questão da renda extra, né? Do que já virou renda principal, já não era mais extra, né? Dos clientes e tal, para a equipe. Legal. A equipe, você sabe, é muito complicado ter equipe. Muito. Não é fácil. A gente tem que estudar muito, a gente tem que ter muita
gestão de emoção, é algo assim, quem trabalha com equipe precisa trabalhar muito esse lado de liderança, né? Não é fácil. Só que aí é muito gratificante, porque a gente começa a ver as pessoas crescendo na nossa equipe também. A gente sabe que a gente está ali, apesar que a minha equipe, eu tinha uma pessoa só CLT, que era de recepção, né? E o meu era uma equipe mesmo no sentido de que elas eram minhas parceiras. Contrato salão parceiro. Então elas eram minhas parceiras. Então era muito gostoso quando a gente vê, chega um dia lá, a agenda tá vazia. Eu falo, não, preciso encher essa agenda. E não só por mim, mas pela pessoa também. Claro. A profissional, ela deixa a filha em casa. Sim, ela uma parceria, né? Isso, faz marmita e pega o ônibus, né? E vai chegar com uma agenda vazia. Eu falava, não, preciso trabalhar por ela também, não só por mim. Né? Porque se a agenda dela tá cheia, ela tá ganhando dinheiro, eu também, a outra também, tá todo mundo indo bem, né? Sim. Então a gente precisa... Então essa foi a motivação também, mas quando a gente começa a ver que o que a gente faz ali gera renda também para outras pessoas, que motiva, a pessoa ela começa a crescer também na vida, né? A gente teve várias histórias assim, de quem comprou o primeiro carro, de quem comprou o primeiro apartamento ali na época do salão. Então isso é maravilhoso, tanto que quando eu quis vender o salão, eu tive propostas de fora, né? Porque o pessoal, às vezes, eu não contei, mas o pessoal acaba falando, né? As pessoas percebem, né? E eu falei, eu preciso... A gente vai se desconectando aos poucos, né? Isso, E eu pensei assim, não, eu preciso honrar quem tá comigo, né? Quem acreditou em mim, porque eu também comecei sozinha, assim, não no sentido de sozinha, mas se elas não tivessem ali comigo, eu estaria sozinha. Então, elas acreditaram em mim quando eu estava no começo, né? Então, eu preciso também... Uma oportunidade, né? Dar essa oportunidade. E foi tudo muito bem. Então, eu fiz essa venda para as meninas da equipe. Então, a gente foi do início ao fim, a gente cresceu, todo mundo junto, né? E o salão hoje é delas, está até hoje com elas. Então, essa é a motivação. Eu vejo agora também com o Valinhos para Mulheres... Quando as meninas chegam e falam pra mim, nossa, Sara, eu fechei várias vendas depois que eu vim aqui no evento, eu fui contratada para isso, eu não tenho mais horário na minha agenda. Então, ou fez parcerias legais, fez parceria, ou falar, minha vida mudou desde o do primeiro dia, do primeiro encontro até hoje. Então, eu acho que não tem motivação maior do que isso. Muito bom. Ju, e a gente sabe que nesse meio do caminho, a gente vai sempre crescendo, evoluindo, mas que tem desafios. Tem algum desafio que você já passou, que você poderia compartilhar com a gente, que você superou? Até porque o objetivo do podcast é inspirar e a gente mostrar que todo mundo passa por desafio e que, olha, dá pra superar, porque às vezes alguém tá passando por uma coisa difícil e fala, não tem solução, né? Mas sempre dá pra gente dar um jeito. Ah, sim. O maior desafio que eu peguei foi a pandemia. Boa. Eu não esperava. Eu tinha feito uma compra muito grande antes da pandemia para dezembro, né? Porque a gente trocou móveis e tal do salão e foi um investimento bem alto. E aí quando entrou janeiro, fevereiro e tal, março, a gente parou dia 31 de março e voltou só em maio. Não voltou ainda totalmente de forma legalizada, né? Vou ser muito sincera com você, todo mundo meio que por baixo dos panos. Sim. Porque era Dia das Mães. Sobrevivência, né, também. Então foi um ano assim... bom, além dos gastos que eu tive, eu continuei pagando aluguel, eu tive que antecipar, como era comissão, cada uma das meninas tinha uma data de pagamento, eu antecipei porque eu não podia ficar com o dinheiro de ninguém ali e mandar a pessoa para casa, né? Sim. Então uma pessoa quer receber só no mês que vem, antecipei tudo que eu tinha e passei já para as meninas. Então foi um ano, que eu não, além de eu não ter visto o lucro, eu também tive prejuízo. Claro. E foi um ano que eu acho que ali atrasou uns 2 anos de negócio. Sim. Até a gente voltar ali de onde parou, tal, foi muito difícil. E uma das coisas também com o salão que foi muito desafiador, eu já perdi funcionários, e isso é uma dica muito assim boa que eu dou para quem tem funcionários, que é saber motivar o funcionário certo. Nossa. Saber mandar despedir o funcionário que não está de acordo ali, que não está dentro dos valores, dos princípios da sua empresa. Por quê? Eu já tive funcionário que tinha ali, sei lá, 30% mais ou menos do faturamento do salão. E a pessoa me fez uma proposta e eu não achei interessante para mim na época. Eu ia acabar saindo num prejuízo, na verdade, e essa pessoa ela saiu
e levou todos os clientes dela junto. E a gente não para às vezes para pensar. Então, a gente precisa sair dessa visão até um pouco egoísta mesmo, tô tendo total humildade de falar que a gente pensa muitas vezes no nosso negócio, né? Ah, não, mas não vai ser bom para mim. E hoje, com a maturidade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, quando a gente olha, e que bom, porque foi muito bom para ela, ela depois montou o espaço dela, tá super bem até hoje, então para ela foi ótimo também, né? Mas eu poderia ter feito uma parceria com ela, né? Dela deixar de ser ali a parceira no sentido de comissão e talvez ter alugado uma sala para ela, ter deixado o ambiente ali para ela, não sei. Então eu já tive algumas situações de perder funcionário. Sim. E também perder funcionário bom, que eu não queria ter perdido, porque eu não soube lidar com a situação. E perder funcionário que tinha que ter saído, que era um funcionário que não era bom, pelo contrário, era um funcionário que acabava atrapalhando, apodrecendo a equipe toda. Mas se esse funcionário ele saiu, o cliente não sabe do que acontece nos bastidores e também levou os clientes. E aí o que acontecia? Quando um funcionário ia sair, eu pensava assim, nossa, o que eu vou fazer? Essa pessoa vai sair, vai levar todo mundo com ela, tal. E eu postergava algo que era uma decisão que eu precisava naquela hora resolver. Eu não podia deixar alguém errado na minha equipe. Sim. E aí, por medo de perder clientes, assim como já tinha perdido outras vezes, porque o profissional que de atendimento, prestação de serviço, ele leva os clientes junto, né? Quando ele é bom. Então, tá tudo bem. Mas quando a pessoa precisava sair, eu tentava segurar um pouco mais para não perder o cliente. E na verdade eu acabava perdendo assim a harmonia da equipe, eu acabava perdendo até o respeito da equipe comigo, porque era um funcionário que não era bom. Então esse é um grande desafio. Quem tem equipe precisa... É bom a experiência, né, Má? Porque tem coisa que a gente aprende na prática mesmo, Mas saber muito assim, quem que é o bom profissional e motivar, incentivar esse bom profissional e saber quem não é bom e tirar no tempo certo. Porque se você fica com um profissional que ele não é bom, você desmotiva quem é bom. E se você tá com um profissional que é bom e trata todos eles iguais, mas eu trato minha equipe muito bem, todo mundo ganha presentes, todo mundo ganha um salário bom e tal. Aquele que é muito bom vai falar, mas espera aí, eu faço tudo isso daqui, o outro não faz nada, tá sempre atrasando, faltando, tratando mal todo mundo e ele ganha mesmo que eu, né? Então essa coisa aqui do equilíbrio, de você manter a equidade ali é muito complicado, Má. Esse é um desafio que hoje eu não tenho a equipe igual eu tinha antes, mas eu ainda tenho essa dificuldade de lidar com equipe, quando eu contrato prestação de serviço, é ainda um desafio para mim até hoje. Eu acho que você trouxe um desafio com uma sacada, né? Porque isso que você falou dessa questão de liderança e de você valorizar quem tá indo bem e tirar a massa podre na hora certa ali, senão ela contamina tudo, faz muito sentido, porque a gente já viu muitas empresas caírem drasticamente o faturamento por conta de uma pessoa que contamina o time inteiro, né? Então já veio aí com uma sacada. E que bom, obrigada por compartilhar seus desafios. Mas agora a gente quer pensar em uma estratégia, Ju. Você é muito boa aqui, você é sempre bem animada, você sempre tem muitas ideias, né? Isso é muito bom. Sim. Tem alguma ideia, alguma estratégia que você pode compartilhar com as pessoas que você fala, cara, isso aqui é tiro e queda, vamos dizer assim. É uma estratégia que eu gosto, que eu acredito e que dá certo para as pessoas poderem crescer o negócio delas? Uma das coisas que eu mais levanto a bandeira são das conexões reais, as conexões genuínas. Eu sinto muito assim, Má, que as pessoas elas sempre querem ganhar algo em troca e não tem problema nenhum, né? A gente precisa realmente, né, estar nesse movimento de ganhar algo, enfim, só que tem que ser o que você sempre fala também, o ganha-ganha, né? E eu vejo muita gente chegando em parcerias, em encontros de mulheres, só querendo ganhar. Verdade, Ju. Então, se ela vem com uma outra cabeça eu quero ganhar, claro, eu quero ir num lugar para conhecer gente, para fazer venda, né? E os eventos de conexão, de network são para isso mesmo, né? Mas se eu só quero ganhar, só eu quero passar o meu cartão, só eu quero falar, só eu quero... Você esquece da grandeza que tem por trás das relações, por trás das conexões. Então eu acho isso muito bacana, assim, da pessoa ela entrar de coração nas coisas e pensando o que eu tenho também para ouvir do outro, o que o outro também pode
ganhar com o meu serviço ou trazer dele para mim, né, de aprendizado. Então, eu acho que quando você vai aberto, eu tô indo no evento da Marina, mas legal, quero ir lá pra fazer venda e tal. Mas o que eu posso aprender com a Marina, com tanto de experiência que ela tem? O que eu posso aprender com alguém que está sentado do meu lado? Né? O que eu posso tirar de proveito disso? Talvez um dia de lazer. Às vezes nem é uma questão de fazer negócio. Mas deixa eu curtir aqui meu momento, comer uma comida gostosa, conversar. Então, quando você vai com esse outro olhar, você está muito mais aberta a criar conexões. Porque eu mesma falo por mim, mas se a pessoa chega e fala assim pra mim: ah, Jussara, eu sou a fulana, eu faço isso, tá aqui meu cartão e tal. Eu nem lembro. Depois eu chego em casa, eu olho aquele cartão e falo: como que era mesmo aquela pessoa? Quem que não foi se que conectou, falou? Não né? conectei. Agora, se a pessoa chega, senta do meu lado e conversa: você é de Valinhos? Ah, eu sou de Vinhedo, eu sou... A gente olha com mais carinho, com mais amor. E é mais fácil a gente lembrar dessa pessoa, é mais fácil a gente indicar depois essa pessoa pra alguém, mesmo que eu não queira o serviço dela nesse momento. Mas eu indico. Bem, né? Ou talvez um dia que eu precise desse serviço, eu lembro dela porque eu gostei dela. Então, são as conexões reais. Então, essa é uma estratégia que eu uso muito de falar pra pessoa: vem, aproveita. E aí, Má, tem muita gente que chega pra mim e fala assim: Ju, se eu entrar no seu grupo, eu vou fazer venda? Aí eu sempre falo: não sei. Sim. Venda é consequência, não é o que a gente oferece. A venda é uma consequência. Sim. Mas o que eu posso dizer é que as meninas que entram no grupo fazem muitas vendas. Sim. Porque a gente acaba criando laços, amizades, né? Sim. Então, daí a pessoa já chegou, gente falar assim pra mim: obrigada por falar, porque eu já entrei em grupos com a promessa de que eu faria venda, eu não fiz. Sim. Né? Então a pessoa ela já entra com uma expectativa e aí você não cumpre essa expectativa, ela sai frustrada, né? Então, como que eu prometo algo que não depende de mim? Não tem como. E aí entra, né, Má? Às vezes a pessoa não tem um bom produto, um bom serviço, ou às vezes a pessoa é chata. Como que a gente vai falar pra ela? Você vai vender? Porque não cabe a nós, né? A gente tá ali como um meio de ajudar, de otimizar resultados, né? Você dando a mentoria, você vai fazer que ela vai alavancar o resultado dela, enfim. Mas isso que você falou é verdade. Mas depende dela, né? Então, se tiver um produto ruim, não tem técnica de vendas que... Ou ela, né? Porque às vezes ela não sabe vender, ela não sabe conversar, ela não tem jeito pra falar, né? Enfim, então precisa muito que ela tenha essa consciência de que eu só vou vender não por estar no grupo da Má, por estar no grupo X ou Y, tal, mas porque eu preciso treinar minhas habilidades aqui e preciso aproveitar esse momento que eu tenho aqui em mãos, né? E não o contrário, senão você não vende. Total, eu acredito muito nisso, você sabe, a gente compartilha, né, dessa ideia. Eu sempre falo para as pessoas. Então, muito bom. E a gente tem que ter essa ideia para nós. E quem tá assistindo também sempre pensa nisso, né? Como que eu posso ajudar o outro? Como que eu posso também me conectar de verdade, né? Você falou, né? As conexões genuínas. Eu acho que isso é bem legal. Ju, se você pudesse recomeçar hoje, você faria algo diferente ou você faria tudo igual dentro do empreendedorismo? Algumas coisas eu faria diferente. Eu acho que eu sempre fui muito assim. Eu tinha até a gente brinca em casa, né? Que minha mãe que dava uma segurada e meu pai tinha uma frase que era: mete a cara, vai e faz. Então meu pai foi meu grande incentivador, né? Então muitas coisas eu fiz sem planejamento. Então eu teria feito... Você meteu a cara, foi lá e fez. Deu certo. Não, mas eu sou uma pessoa de sortuda. Porque assim, tem muito trabalho por trás, mas se eu tivesse um planejamento, uma estratégia, eu teria feito muito melhor. Talvez hoje eu estaria já num outro nível que eu não estou porque eu não tive estratégia. Então eu teria feito estratégia. Mas eu gosto muito disso, do sentido de que se a gente esperar o momento certo, a hora certa, o dinheiro certo, tal, ali, a gente não faz, né? Então, a gente saber ali até que ponto eu consigo ir sozinha e até que ponto eu preciso de alguém para me ajudar, ou para delegar o que eu não consigo fazer, o que eu não sei fazer. Então, isso eu teria delegado mais e talvez teria planejado melhor. Muito bom. E eu concordo também, porque eu falo... E assim, quanto mais a gente organiza, né, as ideias, e isso que você falou nessa palavra estratégia, que às vezes fica meio batida, mas que faz muito sentido, é o princípio de Pareto, né, 80-20. Então é realmente a gente fazer menos para ganhar mais, né, e não fazer mais para ganhar menos. E talvez com estratégia a gente teria talvez também economizado mais energia nossa, né? Às vezes a gente gasta muita energia para fazer uma coisa que pro outro é simples. Sim. Então se a gente tivesse pensado em pedir uma ajuda para alguém, né? Ter um mentor para ajudar ali, um consultor, ou
sei lá, delegar alguma função que a gente não consegue fazer bem, a gente teria gasto menos energia também. Então, o empreender, ele é para ser leve, é para ser gostoso. Claro que a gente tem, né, acontece as coisas de imprevisto, a gente sabe que é trabalhoso e tal, mas que trabalho não dá trabalho? Total. Já é o nome, né? Então, a gente tem que passar por essa jornada de uma forma mais leve. E uma das coisas que eu sempre falo, se você não consegue sozinho, vamos chamar alguém que consiga ir pela gente, né? E talvez alguém tenha alguma ideia aí que você tá batendo ali no martelo em algo que não tá funcionando para você. Total, muito bom. E vamos imaginar então que chegou uma pessoa que ela tá começando um negócio agora do seu lado, que eu acho que você deve passar bastante por isso aí. Sim. E ela te pediu um conselho. Jussara, eu tô começando o meu negócio agora. Qual conselho a Jussara pode dar para essa pessoa? Eu falo muito da parte burocrática. Eu vejo muita gente começando já errado. Por exemplo, não tem um MEI, não tem um ME, Legal, Ju, não tem uma isso. Contabilidade, não tem contas separadas. Isso daí é uma dor de cabeça. É tão simples hoje com o banco digital você ter uma conta sem PJ, pagar nada, né? você até migra de uma para outra. E aí a pessoa fala, mas é que eu trabalho, eu pego aqui e tal. Então, esse planejamento de começar, eu vou começar uma empresa, e eu falo, Mal, que é o seguinte, se a gente trabalha com CLT para uma empresa, a gente faz tudo certinho. Por que no nosso a gente não faz? Né? Por que no nosso a gente às vezes trabalha de pijama? Não é verdade? Se você estiver saindo de casa para ir numa empresa, você ia se arrumar. Né? Então, quando a gente fala assim, eu vou empreender, é um trabalho e a gente precisa levar essa seriedade do trabalho também. Sim. Então, começar certo com documentação, com contabilidade, mas tem gasto, mas é um gasto tão pequeno perto da dor de cabeça que a gente vai ter depois se não fizer algo, né? Sim. Então, esse é um conselho que eu dou. E o outro conselho quando a gente empreende, eu até ouvi isso numa palestra da Kenia Gama, que ela fala assim, a mulher ela começa a empreender e ela fala assim, eu preciso empreender para ganhar um dinheirinho, para comprar uma coisinha e pagar minhas continhas. E a gente pensa muito pequeno, né? Um dinheirinho e tal. Não, eu quero empreender porque eu quero ganhar bastante dinheiro, eu quero pagar minhas contas, mas eu quero também viajar, eu quero gerar emprego. E teve um caso famoso, até vou comentar aqui, que foi o não sei se você chegou a ver, da moça que ela tinha uma empresa dentro da casa dela, que ela tem uma filha autista, e ela tinha uma empresa de montar marmita e tal, então ela vendia as coisinhas de marmita e tal. E o que ela fez? E não vou julgar a questão do que ela fez como mãe, enfim. Ela tirou a filha dela do quarto, não sei a idade, é uma criança, e ela transformou a varanda da casa dela num quarto, e ela transformou o quarto pra menina dormir na varanda, como se fosse um quarto, e ela transformou o quarto da filha dela num estoque. E aí, colocou isso na internet, tá todo mundo ali julgando, né? E todo mundo falou muito mal dela, onde já se viu tirar o quarto da menina, enfim. Onde eu quero chegar com isso? Independente do que ela fez e tal. Se ela tivesse uma visão é o meu emprego e eu preciso ter um ambiente para alugar uma sala, alugar um espaço, para ter um estoque. Daí mas eu saio daqui, eu vou ter um gasto. Mas aí eu cresço tendo esse gasto também, porque eu vou ter um estoque ali. Mas eu não tenho que ficar com a minha filha. Mas eu quero ganhar muito dinheiro para contratar alguém, ou para ficar com a minha filha, ou para ficar na minha empresa. Sim. Então o que acontece? As pessoas têm medo de crescer, e elas ficam ali porque tudo que elas olham como gasto, não como investimento. Nossa, cara, então, isso é muito verdade. Então, assim, ela só criou toda essa confusão, infelizmente, pelo que eu vi, ela até fechou a empresa dela, o Instagram, enfim. Porque ela não teve essa visão de, não, eu tô crescendo e se na minha casa aqui não cabe, eu preciso então colocar um lugar. Ou eu preciso colocar alguém para olhar minha filha, eu tô ganhando dinheiro. Sim. Então eu preciso ter alguém aqui para me ajudar, né? Eu preciso crescer. Total. E aí você fica ali dentro daquela caixinha e você não cresce, pelo contrário, aí você fecha, né? Muito, muito real isso. E obrigada por trazer de uma forma tão simples e tão prática, porque é um dos maiores motivos que eu vejo das pessoas, e às vezes eu sou muito sincera sempre, né? Eu sempre falo pra todo mundo que pra mim eu acho que é uma bênção. É bom e ruim, né? Porque às vezes a pessoa não tá esperando a sinceridade, mas eu faço isso com muito carinho e muito amor. Que eu falo pras minhas clientes, olha, cuidado, você tá com medo de crescer e você tá com medo de dar certo. E a pessoa às vezes ela assusta, né? Eu já tive várias clientes que quando a gente foi começar, a pessoa começou a crescer, é exatamente isso da sala. E eu falei pra ela, olha, você tem que alugar uma sala, você tem que alugar um espaço.
Aí a pessoa às vezes vai na sala, sabe que eu já ouvi de cliente? Ah, essa sala é muito grande pra mim, é muito pra mim. E aí a pessoa toda hora se diminuindo e toda hora... Essa pessoa, ela tem sempre essa mentalidade de tipo... Que ela não tá preparada pra crescer, né? Então é legal refletir até quem tá assistindo a gente. Será que você não tá sendo essa pessoa, né? E até assim, eu tive sensação assim já na minha vida, com a época do salão, começava assim, por exemplo, um sábado. Um sábado eu deixava de atender ali umas 5 pessoas, porque eu não tinha mais agenda para ninguém. Sexta-feira eu deixava atender umas 2, mas eu pensava assim, se eu contratar mais uma pessoa para minha equipe para atender, ela vai ter trabalho no sábado, na sexta e não vai ter. Então também vou ficar naquela cara que eu olho para a pessoa falando, você vai ser contratado e não tem cliente. Só que chegava um momento que eu falava, bom, eu tô perdendo uns 5 clientes aqui, mais 2 da X, vou colocar mais alguém, uma agenda aqui. E aí o que acontece? Acontece o inverso. Eu com uma pessoa a mais e com a agenda vazia, eu falava assim, gente, agora eu tenho que encher essa agenda. Como que eu vou falar pra pessoa que ela não tem cliente? Sim. E aí eu ralava lá tal, e eu enchia a agenda. Legal. E eu começava a encher essa agenda. Então, ao contrário, não é pensar assim, eu vou... se eu crescer, eu só tenho isso aqui, eu vou continuar ganhando isso, não paga minhas contas. Não. Agora eu tenho que ganhar mais, né? Eu quero crescer para ganhar mais, ótimo. não economizar, né? Então é o contrário. Então, se eu vou montar uma sala aqui para eu ter um estoque, que seria o caso dela, ou contratar alguém para minha equipe, eu tenho que fazer mais X para conseguir pagar esse aluguel ou essa funcionária, né? Então não o contrário, deixa eu economizar aqui, deixa eu... Você não cresce, né? Total. Então infelizmente a gente se sabota, né, Má? Muito. A gente fica parado ali por medo mesmo, né? Por medo. E é o famoso, a zona de conforto tá tão confortável, por que eu vou mudar, né? Sim. Então tem que ter essa visão mesmo do empreendedor. E mais uma vez falo, se você não consegue sozinho, precisa ter alguém para te ajudar, para ter as estratégias, alguém que já passou por isso, para te dar uma luz aí. Mas é mais ou menos isso, Mar. Muito bom, Ju, muito bom. Antes de concluir, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Que eles fazem aí, você sabe, né? Que você trabalha com eventos também, com grupo, quantos nossos patrocinadores têm o nosso amor no nosso coração, maravilhoso. E são pessoas que acreditam na gente, são né? pessoas que acreditam na gente, no nosso trabalho, que apoiam. O Smart CEO Coworking, ele tem 2 unidades, tem uma unidade em Vinhedo e uma unidade em Valinhos. Tem salas para reunião, sala de treinamento, são nossos parceiros de anos aí, bem legal também. Temos a Pasta Nobre, que é uma empresa, ela fica é uma indústria alimentícia, fica localizada na cidade de Louveira, tem também a loja deles para o varejo, mas aqui na região eles estão em vários mercados, eles distribuem para o Brasil inteiro também, são parceiros também bem legais aí, para vocês conhecerem, com massas, salgados, tortas, uma delícia. Temos a Orbi, que é uma loja de produtos para organização, também localizada na cidade de Vinhedo. Tem todos os produtos para você deixar sua casa organizada, aquelas colmeias que são produtos bem famosos também. Tem vários itens e tem também a marca Le Creuset, que é bem legal, que a gente ama. Nós temos também a Carol, ela é Life Planner, ela faz toda a parte de proteção em vida, ela cuida da sua saúde, ela faz a parte do seguro de vida. Então, para você e para sua família, a gente fala que seguro de vida é uma prova de amor, para você se cuidar também em vida. Então, recomendo que vocês conversem com a Carol para conhecer mais sobre o trabalho dela. E temos também a Denise Fumegali. Ela faz toda a parte de estética corporal. Então, você consegue aí também cuidar, melhorar a sua autoestima, você consegue cuidar de você aí com todos os protocolos bem legais. Olha ela aí. E temos a Insights, que é a Natália, maravilhosa também, né? Não conhecemos. Tá fazendo meu site. Tá fazendo seu site? Tá. Vou fazer o meu site com ela também. Em breve tem meu site aí. Oba! E aí ela faz, todos os sites aí, tem bastante site legal. Então, a partir de 497 você já consegue fazer seu site. Pode falar que viu aqui pelo podcast. Ela tem desde a one page, o site institucional, o site do blog. E ela entrega em 7 dias úteis. Então, isso é muito bom para vocês também conhecerem. E, Ju, obviamente, a gente ia trazer uma lembrancinha para você, né? Você sabe que eu adoro vela. Que linda. E a gente fala que hoje você tá aqui inspirando outras pessoas, contando a sua história. A gente sempre fala, né, que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Sim. Então, eu quero que você lembre desse momento que você estava aqui inspirando outras pessoas com a sua história, para você levar uma lembrancinha para sua casa. Obrigada, Má. E eu que agradeço aí todos os espectadores aqui. A gente está sempre de portas abertas. E o meu recado
que ainda quem não conhece a Marina, que entre em contato, faça uma sessão estratégica. Se você sente assim, que nem como a gente conversou, que às vezes não está saindo do lugar, precisa de uma ajuda, né, de uma mentora por trás, entre em contato com a Marina, que a Marina é maravilhosa, sou suspeita para falar. Obrigada, Maia, agradeço. Que legal. E antes da gente concluir, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas para eles saírem diferentes de como eles chegaram. Então, da Jussara, do seu coração mesmo, o que você poderia falar para alguém, para a pessoa sair daqui, tipo, sabe, com o coração quentinho? Eu falaria, Má, igual meu pai falava para mim, mete a cara. Ah, bom, direto. Se vocês estão empreendendo, sente que está travado em alguma coisa, siga também um pouco mais a intuição de vocês, invista no sonho de vocês, porque tem tanta coisa boa no mundo, tem tantas pessoas boas pra gente conhecer, tem tanta oportunidade que às vezes a gente tá vendo outras pessoas aí pelo mundo afora brilhando com ideias tão mais simples, com tão menos experiência que a gente tem, e a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse feito tal coisa, então começa hoje, que essa seja uma motivação aí para as pessoas começarem hoje atrás do sonho de empreender. Muito bom. Obrigada. E para as pessoas que querem te conhecer, vamos falar os arrobas? Vamos lá. Pode falar? Tenho o meu, que é o pessoal, que é o Jussara Forchette. Vamos escrever. Forchette, Vamos deixar na legenda. Tenho também o Valinhos para Mulheres. Então, se você é uma mulher que está aí começando a empreender ou já empreende aqui na região de Vinhedo, Valinhos, Campinas, Louveira. Fazer encontros presenciais, né? Isso, tem encontro presencial, tem encontro online, tem grupo também de oportunidades, então entre em contato. E eu tenho também como psicóloga, que está como psicóloga Valinhos. Esse é fácil, é psicóloga Valinhos, né? E aí, se vocês precisarem também, eu atendo como psicóloga, eu faço a terapia cognitivo-comportamental, que legal. Que é a mudança do comportamento, né? O pensamento que gera sentimento e gera comportamento. Então, algo mais breve, eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu tô travado, a TCC ela é muito voltada para isso, a gente precisa resolver aquilo, porque é algo que está mexendo na nossa vida. Então, um problema no casamento, uma transição de carreira, eu preciso de algo para já. Que ótimo. Então, é esse trabalho que eu faço também como psicóloga. Então, deixo o convite de todos. O Supera. E tem o Supera também, o Supera Valinhos. Se você quer cuidar das pessoas que você ama também. Isso, é estimulação cognitiva. Então, a gente trabalha toda a parte de memória, raciocínio, foco, atenção. Trabalha desde o público infantil, né? Aquela criança, eu sempre falo... às vezes a criança ela é inteligente, na maioria das vezes a criança ela é inteligente, sim, né? Mas ela tá, os pais falam assim, mas ela não tem foco, ela tá com desempenho baixo e tal. A gente faz o quê? Otimizar o que ela tem de bom, é treinar o foco dela, é treinar o raciocínio, a estratégia, porque às vezes ela só precisa dessa motivação, e uma motivação diferente da escola. E a gente atende até o público 60 a mais, também para prevenção de demência, né? Para ter mais qualidade de vida, então atende aí toda a faixa etária. Muito bom, Ju. Os convites. A gente vai deixar os arrobas para as pessoas conhecerem aqui também. Aproveitando, peço que vocês compartilhem a história da Ju para mais pessoas, para que mais pessoas sejam inspiradas com a história dela, tudo que ela compartilhou aqui. Episódio sempre para vocês saberem, Spotify e YouTube. Não deixem de curtir, comentar. Se quiserem tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem no direct da Ju, que ela tá sempre disponível, ela é rápida para responder também, então pode mandar lá para ela. Com certeza. Então, gente, quero agradecer demais vocês. Ju, também quero te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Má. Obrigada também, pessoal. É uma honra sempre estar aqui com você, Má. Muito bom. E, gente, obrigada. Até o próximo episódio. Até.